Então, bora lá para mais um vídeo. Boa noite para quem está me assistindo. Eu sou o Gustavo e hoje eu tô um pouco mais animado para começar esse vídeo. É um tema muito interessante. Eu já estava pensando sobre isso há um bom tempo e eu tô gravando um pouco mais cedo também. Agora são 9h30 mais ou menos. Eu costumo gravar lá para uma meia-noite por conta da rotina. Então, desculpa se nos vídeos parece que eu tô muito cansado, parece que eu tô falando com tédio, com sono. É só sono mesmo. Mas enfim, o tema que eu queria trazer hoje aqui é um tema que eu tenho pensado muito sobre. E não só pensado, como consumido conteúdo sobre o assunto também. Eu acredito que ter informações sobre isso, tentar me preparar de alguma forma para o meu futuro vai ser extremamente importante, não só para mim, quanto para você também. No final desse vídeo você vai entender o que eu estou querendo dizer. E eu queria começar falando, você já viu o título do vídeo, né? A questão da inteligência artificial. Nós estamos cada vez mais nos acostumando a terceirizar o nosso pensamento. Então, eu não tô falando que eu nunca fiz isso, tá? Só para começar. Mas seja colar numa prova, seja fazer uma entrevista de emprego online, nós estamos muito habituados constantemente a usar a inteligência artificial, e não só ela, né, que vem crescendo muito, como a rede social em geral. Nós estamos cada vez mais inseridos na rede social. É isso que as grandes empresas querem, né? O Instagram, o Facebook, o próprio YouTube. Eles querem reter a nossa atenção o máximo possível. É aquele velho ditado: se alguma coisa é de graça, se um produto é gratuito, então você é o produto, entende? Se essa plataforma ela é gratuita, você é o produto. A sua atenção é a moeda de troca que o YouTube recebe, que o Instagram recebe, enfim. E nós vivemos numa época onde... Rapidinho, eu não sei se vocês estão ouvindo o beat de fundo, está muito alto. Eu coloquei aqui só pra dar um tchan no vídeo. Mas enfim, voltando. Até me perdi. Mas enfim, nos últimos tempos eu venho pesquisando e pode ser em qualquer site, cara. Jornal da USP, qualquer site que você pesquisa, você vê que nos últimos anos a ansiedade entre os jovens ela está aumentando. Isso é um fato já. E abrange uma faixa etária muito grande, né? Vai desde crianças bem novas que já crescem, já nascem com o celular na mão, até adolescentes. Eu tenho 21 anos, sou novo pra caramba, você que tá me assistindo aí. E isso é um número que só vem aumentando, né? Nós estamos no século da ansiedade e da depressão. E não que eu estou falando que isso advém somente do uso excessivo da rede social ou que isso tenha uma ligação muito forte com a inteligência artificial. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, por exemplo, nós sabemos que, inevitavelmente, as crianças de hoje são os adultos de amanhã, certo? O seu pai, sua mãe, seu tio, eles já tiveram a sua idade. E como que vai ser o nosso futuro? Nós hoje, eu de 21 anos, como que vai ser minha vida daqui 10 anos? Sabendo que a situação tá como tá. Que cada vez mais a inteligência artificial ela tá ganhando espaço no mercado. Então vamos pegar, por exemplo, voltando um pouco, a Revolução Industrial. O pessoal que era ali do campo, que plantava, fazia as coisas bonitinhas, tinha seu dinheirinho ali. Chegou a primeira Revolução Industrial. Me desculpa se eu falar alguma coisa errada aqui. Meus vídeos não tem corte. Não tem corte, é tudo no freestyle. Eu hoje trouxe um materialzinho de apoio aqui, porque senão fica muito difícil. Então me desculpe se eu errar alguma coisa aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente pega a Revolução, onde o pessoal do campo acabou sendo substituído pelas máquinas, né? Então, sei lá, o trabalho de não sei quantos homens para plantar, colher, enfim, fazer tudo que tinha que fazer no campo foi substituído por uma máquina, certo? A partir desse momento, o pessoal viu que não tinha muito o que ser feito ali no campo, não tinha mão de obra qualificada ali, vieram todo mundo para as cidades. Vocês já devem ter tido essa aula aí em história, geografia, economia brasileira, enfim. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O que a gente está vivendo hoje nada mais é do que um tipo de revolução.
E nós estamos no intervalo entre uma situação e outra, e nós estamos no meio, no processo. Só que, assim como muitas pessoas foram substituídas naquela época, é um processo de, como que eu posso falar? Automação, automatização. Você reduz os processos automaticamente, você minimiza os erros e você corta muitas pessoas desse meio. A máquina vai acabar fazendo muito. Então você pega profissões como telemarketing, como caixa registradora, pessoal que fica ali no supermercado, todo esse pessoal já é eminente, todo mundo sabe, são profissões que estão correndo sérios riscos, não só elas, como diversas outras. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é, você pega uma situação de ansiedade, de excesso de uso de redes sociais, excesso de uso de inteligência artificial, porque é como o Henrique Bajetti disse, um cara que eu gosto muito, eu até anotei aqui. Ele chega e fala assim: nós estamos cada vez mais informados, mas ninguém sabe de nada. E é basicamente isso que a gente vive hoje. Então, pega um cenário desse, soma com o fato da inteligência artificial, da tecnologia estar avançando cada vez mais. Não é muito difícil de prever possivelmente um cenário daqui não sei quantos anos, enfim, onde você vai ter muita gente sofrendo de ansiedade, de depressão, com dificuldade de raciocínio, competindo contra uma inteligência extremamente bem treinada, capacitada. Cara, eu não consigo imaginar um futuro onde pessoas que infelizmente não estejam capacitadas, não estejam atualizadas com a inteligência artificial se darem bem. Não tem como, na minha cabeça pelo menos, não tem como. E aí eu trouxe algumas coisas interessantes aqui para complementar o vídeo. Por exemplo, um exemplo do Eslen Delanogari, um neurocientista que eu acompanho, que eu tenho muito respeito. Ele comentou, não há muito tempo atrás, de que um professor de ensino médio estava conversando com ele e disse que desenhou o número 1 milhão na lousa. Número 1 milhão, certo? E alunos de ensino médio não sabiam ler o número. E, tipo, a gente tá falando de o quê? Ensino médio? É o pessoal dos seus 16 aos 18 anos ali, geralmente. Então, você vê que a situação tá muito difícil. E eu não tô colocando nomes, não tô nomeando culpados nem nada do tipo. A gente sabe que a educação no Brasil é muito complicada. Não é esse o ponto do meu vídeo. Mas o que eu quero dizer, e não querendo cagar regra também, é só o alerta, o meu ponto de vista. Hoje, com o tanto de informação disponível que nós temos e com um cenário desse, existe uma oportunidade. Qual que é essa oportunidade? E é por isso que eu disse que você entenderia no final do vídeo. Sabe, por exemplo, as canetas emagrecedoras? O cenário fitness ele tem crescido muito nesses últimos anos. E junto com a internet, quem preveu isso e criou consultorias online, se especializou na profissão para poder montar um treino, para poder montar uma dieta, hoje está ganhando muita grana, certo? As pessoas que preveram isso e até as pessoas que não preveram, mas aproveitaram da onda, também estão ganhando muito dinheiro. Mas é uma oportunidade porque a pessoa que percebe esse cenário daqui 5, 10 anos e se prepara hoje, essa pessoa vai estar muito à frente de todas as outras que não se prepararam. Essa é a minha tese. Não é nada mirabolante, nada do que você já não tenha ouvido antes. Mas é bom reforçar. Então, eu anotei mais alguma coisa aqui referente ao Leonardo da Vinci. Tô lendo a biografia do Leonardo da Vinci, não tem nem o que falar. Um cara, mano, espetacular. O cara foi matemático, arquiteto, pintor, escritor, um monte de coisa, enfim. E ele fala basicamente assim, e ele é de 1500, tá? A glória em ser um artista, dizia Leonardo da Vinci, estava em entender que a realidade deveria informar e não restringir. O que eu entendo dessa frase? Eu não tô com muito tempo, já tem 10 minutos de vídeo e eu não tenho espaço no celular, enfim.
A realidade, ela vem para informar. A inteligência artificial, a tecnologia, o uso da informação, ele deve ser feito de uma maneira consciente e não você permitir que te substitua, não te restringir, entende? Você terceirizar o seu pensamento vai te prejudicar muito, muito, muito lá na frente. Então, é basicamente isso. É só uma atenção mesmo, uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, a minha visão sobre alguns anos da frente e como você pode tentar buscar estudar mais, sabe? Eu sei que é chato estudar, mas sei lá, deve ter algum tema que você se interesse. Hoje a informação ela tá aí para todo mundo, não para todo mundo, mas você que está me assistindo, você tem um celular, você tem internet, você tem capacidade de estudar, seja fazer um inglês, seja um estudo sobre a própria inteligência artificial, sei lá. É só ter essa consciência de que no futuro, infelizmente, muitas pessoas vão estar dependentes da inteligência artificial, vão estar sofrendo mais ainda de ansiedade. Os nossos jovens, infelizmente, vão sofrer muito por conta disso. Então fica aí esse alerta de um desconhecido total. Muito obrigado pela sua atenção, se você assistiu até aqui. Gostaria que você deixasse seu like, comentasse alguma coisa legal, se inscrevesse no meu canal, se não for pedir muito. E é isso, preciso encerrar esse vídeo que eu não tenho espaço no meu celular. Tenha uma ótima noite.